nós vamos falar sobre um tema aqui que está muito na moda, né? Nos dias atuais, a gente toda hora ouve falar sobre esse nome. Esse nome é um nome bem impactante, pacto, né? Volta e meia, nós vemos a pessoa falando assim: ah, eu vou fazer um pacto com Deus. Volta e meia nós vemos as pessoas falarem assim, ouvimos as pessoas falar: ah, eu vou fazer um propósito com Deus, ah, eu vou fazer uma aliança com Deus, ah, eu vou fazer um sacrifício com Deus. A gente escuta isso no dia a dia. E quando nós escutamos, pensamos assim: poxa, será que essa pessoa tem mais contato com Deus? Será que essa pessoa tem mais poder com Deus? Porque ela fez um pacto com Deus, né? E isso, às vezes, se nós não compreendemos a graça de Deus, a gente se sente menorizado diante das pessoas religiosas. Porque uma pessoa que diz que vai fazer um pacto com Deus, ela é uma pessoa religiosa. Porque é um preceito que é muito vinculado às religiões, que é essas correntes, né, de pactos, sacrifícios. E aí, quando a gente ouve alguém dizer: não, eu fiz um pacto com Deus, aí você fala assim: poxa, e eu? Né? Você se sente um pouco promenor, né, diante dessas pessoas, porque as pessoas gostam, né? E quando falam pacto, é uma coisa, parece super, mega, ultra poderosa, partindo da parte do homem, né? Eu vou fazer um pacto com Deus. Bom, antes de nós lermos o texto, primeiro nós vamos entender que pacto é acordo, combinação, é um tratado. Pacto é um compromisso, é uma aliança, é uma união, é um acerto. Pacto é uma promessa, pacto é uma palavra firmada. E o pacto, para ele ser concretizado, ele é combinado através de duas ou mais pessoas. E para que seja um pacto concretizado, ambas as partes têm que ter algo para oferecer. Então, se eu faço um pacto com outra pessoa, essa pessoa no pacto, nesse acordo, ela vai ter que me beneficiar de uma forma e eu vou ter que beneficiar aquela pessoa de outra forma. Então, para que nós venhamos entender, o pacto é um acordo, é um compromisso, é uma aliança, que há duas ou mais partes e as partes têm que ter alguma coisa para ofertar para que esse pacto seja concretizado. Bom, isto é uma definição para que a gente tenha o foco, né? E aí a gente vai adentrar, porque no preceito religioso, o pacto são feitos com obrigações. Geralmente, quando nós falamos de pacto em religião, as pessoas sempre condicionam a sacrifícios, né? Se você vai fazer um negócio com Deus, uma aliança com Deus, um pacto com Deus, geralmente as pessoas pensam assim: eu tenho que me sacrificar para que Deus venha me beneficiar. Ou seja, é uma barganha, é uma troca, é um dar lá, é um tomar lá e dar cá, né? Vamos ver aqui o pacto da parte de Deus. Vamos lá agora em Hebreus 6, 13 e 20. Provavelmente você já abriu no período da nossa introdução aqui. Hebreus 6, 13, a partir do verso de número 6, diz assim: pois quando Deus fez a promessa, ou seja, quando Deus fez o pacto a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus fez um pacto com o homem, com Abraão, mas não tendo a quem que fosse maior do que Deus para cumprir o pacto por Deus, Deus disse que ele mesmo iria cumprir. Jurou por si mesmo. Ou seja, colocou que ele seria aquele que mesmo iria fazer o pacto, iria cumprir. Dizendo assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ou seja, o pacto que Deus fez com o homem é Deus cumprindo, e o que Deus iria fazer é multiplicar e abençoar, né? Era o que Deus iria dar. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, ou seja, o pacto, o juramento de Deus. Pois os homens juram porque lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, e o fim de toda contenda. Então, o homem
Então o homem, quando faz um juramento com outro homem, o homem tem alguma coisa para oferecer para que esse pacto seja validado. Quando você vai fazer um contrato de aluguel, é um pacto. E aí, você tem que ter a comprovação que você vai poder pagar, e o cara que te está alugando, aquela pessoa que está te alugando, ele vai ter que comprovar que ele vai te ceder o imóvel. Ele vai ter que mostrar os documentos, que ele pertence. Então é disso que ele está falando. Quando o homem jura, ele jura pelaquilo que ele pode dar, né? E aí o outro é o pacto entre homens. Aí no verso 17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, ou seja, nós, da promessa, ou seja, do seu pacto, da sua aliança, a imutabilidade do seu propósito, ou seja, jamais ele jurou, ele fez um pacto e ele não iria mudar. E para que isso não mudasse, ele se interpôs como juramento, ou seja, ele colocou ele mesmo no meio. Ou seja, Deus, lembra quando nós tínhamos nossos avós e os pactos eram feitos com um fio de cabelo? Pegava o fio de cabelo de um e dava para o outro, está aqui. Ou um aperto de mão, né? Ou puxava um coisa do bigode, está aqui, ó. É a garantia, não era assim, irmão Elias, que eles faziam? Era assim. Não é? Meu pai está dizendo aqui que o pai dele fazia assim. Não precisava assinar documento. Era só um aperto de mão, selava aquele pacto. Então, para selar o pacto que Deus fez com nós, ele disse: eu vou pagar, eu vou cumprir, eu vou me entregar, eu vou me interpor como juramento, porque não tem ninguém que pode cumprir, e eu vou pagar a minha promessa, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento temos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, temos um pacto que Deus prometeu, e Ele garantiu que Ele mesmo iria cumprir esse pacto, e nós temos essa esperança. E aí ele vai dizer no verso 19: a qual temos por âncora da alma, firme, segura, que penetrou além do véu. Aí já está dizendo de Jesus. Está dizendo que Jesus, em forma humana, veio, penetrou além do véu, cumpriu o pacto, e através deste pacto, através desta âncora para a nossa alma, nós estamos seguros e firmes. Foi o que a irmã pregou aqui ontem. Aí ele vai dizer assim no verso de número 20: aonde Jesus, como precursor, ou seja, como primeiro, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você nascer, eu jurei lá atrás, eu não tendo alguém acima de mim, eu disse que eu ia pagar, eu mesmo vim, paguei, eu entrei primeiro. Antes de você pensar fazer qualquer coisa para cumprir, eu fui lá e cumpri primeiro, antes de você nascer. Ele disse: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, ou seja, aquele que nos salva, aquele que nos justifica, aquele que nos remide, da ordem de Melquisedeque, ou seja, da ordem do rei de justiça, da ordem do rei que salva, do rei que paga o preço, que cumpre o pacto. E aí a gente já começa a perceber que o pacto que foi feito conosco na cruz do Calvário, nós não tínhamos nada para oferecer para cumprir a nossa parte do pacto. Então Deus disse: olha, como vocês não podem cumprir, eu mesmo faço o juramento e eu mesmo cumpro. É como se fosse um casamento. É interessante, um casamento é um tipo de pacto. Quando nós nos casamos, principalmente eu quero trazer para a cultura judaica para você entender isso, porque hoje muitas coisas mudaram e as coisas não é como o preceito da cultura judaica daquela época. Naquela época, num casamento,
casamento, para que vocês entendam, cabia à esposa reproduzir e cabia ao homem prover aquela família. Então o homem trabalhava para sustentar o lar e o papel principal da esposa na época era reproduzir, é ter filhos. Por isso que você vê muitas mulheres na Bíblia se queixando que não tinha filhos, porque o regozijo era ter os filhos, a dádiva divina era ter os filhos, e cabia ao homem, ao marido, cumprir a sua parte nesse contexto de suprir. E aí, a Bíblia nos relata que nós temos um único marido que é Cristo. E esse Cristo, o papel dele, e o que ele acabou de nós lemos aqui em Hebreus, é cumprir. Ele disse: eu vou sustentar vocês, é o pacto que eu fiz, eu mesmo vou cumprir, porque eu sou o marido de vocês, eu sou o supridor. E aí muitas pessoas pensam, Cláudio, que quando nós falamos da graça de Deus, quando nós falamos que é Jesus que nos sustenta, que é o pacto da cruz que nos garante a vitória, as pessoas dizem: não, cabe a nós fazermos pacto com Deus e nós temos que oferecer alguma coisa. Então eu tenho que dar o meu tudo no altar, eu tenho que fazer os meus sacrifícios, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer as minhas oferendas. Ali em Belfort Roxo tem um outdoor perto da baia que está lá: todos os animais para suas obrigações. Então as pessoas fazem pacto com as entidades, as pessoas fazem pacto com o mundo espiritual, e no preceito espiritual as pessoas têm que ofertar alguma coisa. Eu não sei se vocês viram, o Austin, Cláudio, você estacionou aqui na frente, não estacionou ali na rua, ali do lado. A carne estacionou ali do lado. Quando eu estacionei ali do lado, ali na esquina tem uma galinha viva. Tem uma galinha viva, fizeram um despacho e botaram a galinhazinha viva lá, um franguinho branco. Está lá coitadinho, perdidinho, não sabe o que faz. As pessoas passam, ele saiu de dentro do vaso de barro e ficou do lado, ali escondidinho. Eu não sei o que vai acontecer com aquele franguinho, né? Mas colocaram ali como pacto, como oferenda, como uma entidade. E o franguinho está ali todo assustado. Vai aparecer dono, alguém vai levar, alguém vai comer aquele frango. Mas ele está ali, vai virar um galeto. Mas ele está ali. Então o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que para ter da parte de Deus a salvação, a benevolência, cabe ao homem a fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que é Deus que nos supre as nossas necessidades. E as pessoas sentem na graça de Deus uma aberração. O ser humano, ele não se sente na âncora de Deus, no porto seguro de Deus, se ele não fazer alguma coisa. Porque nós fomos criados, já falei aqui várias vezes, nessas condicionais. Nós fomos treinados assim. Se comer tudinho, mamãe dá uma bala. Nós fomos criados assim. Então, quando a gente lê que Jesus já pagou tudo por nós na cruz do Calvário, que a gente não precisa fazer nada em matéria de sacrifício, nos assusta. Porque a gente não se sente recompensados, porque nós fomos criados assim. Se fazer a tarefa todinha que o papai deixou, eu deixo ver a televisão de noite. A gente foi criado assim, gente. Então, nós vemos aqui a parte de Deus, quando Deus faz, e Ele disse: eu prometi, eu mesmo paguei, eu mesmo jurei, vocês não fizeram nada, fui eu que morri, fui eu que entrei, fui eu que fui primeiro, fui eu que paguei tudo. E aí os seres humanos chegam diante de Jesus: não, disse, agora está a minha parte. Mas qual seria a minha parte? Botar uma galinha na encruzilhada? Vamos lá em Salmo de número 40. Salmo de número 40, no verso de número 6. Salmo de número 40, vamos ver aqui o que Deus requer da parte do homem, né? Salmos de número 40. As pessoas, ontem eu conversava com a irmã Esmeralda no caminho,
E Salmo de número 40, e eu disse a ela, irmã Esmeralda, as pessoas se assustam com a simplicidade da graça de Deus, elas têm medo, elas não se sentem abraçadas pela graça de Deus, então elas ficam uma vida desenfreada a vida toda. Não, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, porque elas não se sentem amadas pelo pacto de Deus na cruz do Calvário. Salmo de número 40, verso de número 6: sacrifícios e oferta não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e oferendas pelo pecado não requeres. Então, Salmo de número 40, verso de número 6 está dizendo que holocaustos, oferendas, sacrifícios. Pastor Rogério, como é que o senhor leu aí que um pacto são duas partes e as duas partes têm que oferecer alguma coisa, e Deus se oferece na cruz e diz para mim que não quer o meu sacrifício? Porque você não está tratando com o homem. Com o homem você faz contrato, com o homem você tem que pagar, com o homem você tem que arrumar um fiador, com o homem você tem que oferecer alguma coisa para o outro homem te beneficiar. Com Deus não é assim. Aleluia, glória a Deus. Com Deus não é assim. Porque quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Ele morreu para nos salvar na cruz do Calvário. Amém, glória a Deus. Um pacto que só tem uma única parte, Cláudio. E aí, eu quero entrar aqui em um preceito interessante, que é um preceito de casamento, mas não vou falar de casamento material entre homem e mulher, vou falar do casamento espiritual. Mas dentro de um casamento, vocês vão entender que há preceitos dentro do casamento. Quando você casa com alguém, você vai se dedicar àquela pessoa. E o apóstolo São Paulo escreve assim, ó, em Efésios 5,33. Efésios 5,33, vamos lá. Só para a gente ter uma única dinâmica sobre o casamento, para a gente fluir aqui o nosso assunto. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 33. Diz assim, olha: não obstante vós, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então eu, como marido, como em relacionamento entre homem e mulher, eu tenho que amar a minha esposa e a minha esposa tem que me respeitar, porque o casamento é um pacto, e um pacto entre seres humanos há condicionais. Cada um vai ter que fazer uma parte para que esse pacto venha a ser cumprido. É uma aliança. E entre uma aliança, entre um pacto, há deveres e obrigações. Então, quando esses deveres e obrigações são quebrados, as coisas não fluem mais. Então, só esse preceito: também amai a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Só para que a gente entenda que no casamento tem que haver mutuamente, de ambas as partes, deveres e obrigações, para que esse casamento vá bem. Bom, e aí o apóstolo São Paulo, ele escreve lá em 2 Coríntios. Aí nós vamos sair do preceito material e vamos entrar no preceito espiritual. Não vai ficar confuso, você vai entender. 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim: quisera eu me suportasse um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque
Verso de número 2, 2 Coríntios 11, verso de número 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nós começamos aqui a entrar em outra dimensão. Temos um único esposo, esse esposo é Cristo. E quando o apóstolo São Paulo escreve isso, ele está dizendo que este marido é o que provê. E qual é o papel da esposa? Honrar, respeitar o seu marido. Aí a esposa é a igreja. Nós honramos, respeitamos a Cristo, o amamos de todo o coração, e Ele é o supridor da igreja. Ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. E aí eu vou voltar lá no Velho Testamento. Nós vamos ler em Oséias, para que você entenda uma coisa extraordinária. E aí eu vou lhe mostrar que foi feito um pacto. Em Oséias, capítulo de número 2, foi feito um pacto lá em Oséias com o povo, e o marido cumpriu este pacto. Eu vou lhe mostrar onde foi cumprido o pacto. Oséias, capítulo de número 2, verso de número 2, diz assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a. Ou seja, chame atenção, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Deus está reclamando, Deus está chamando a atenção que o povo deixou de respeitar a Ele, deixou de ter Ele como o seu sustentáculo, aquele que é o Cristo que sustenta, e começou a ir para amantes. Oséias, capítulo de número 2, verso de número 2. Agora vamos no verso de número 3. Para que eu não a deixe despida, e a ponha como o dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e mate a sede. Aqui não está falando de... É interessantíssimo você entender isso. Não está falando de homem e mulher. Está falando de um único esposo, que é Cristo, que é Deus. Que a igreja deixou de respeitar e começou a adulterar com idolatria, com ídolos, com outros tipos de pactos. E aí ele diz assim, olha, no verso de número 4: e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois a sua mãe se constituiu, aquela que os concebeu ouve torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dá pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então o que o povo começou a desfazer? O povo começou a deixar de respeitar a Deus, o único esposo, aquele que fez um pacto, uma promessa em Abraão e disse que ele iria cumprir. E o povo começou a ir para a idolatria, fazer sacrifícios a ídolos, e começou a dizer que esses ídolos, não o marido, o Cristo, iria sustentá-los. Quando eu digo Cristo, meus amados, estou já trazendo para a nossa realidade, porque a Cristo aqui ainda não tinha morrido na cruz, mas a Bíblia é cristocêntrica. O Cristo é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Todas as coisas foram feitas por Cristo Jesus, sem Ele nada tinha sido feito. Então eu estou falando o Cristo, poderia falar Deus, porque Deus e Cristo são um só. Mas para que vocês entendam para os nossos dias. Então, o povo começou a fazer idolatria e começou a dizer, chamar os ídolos de seus amantes. E começaram a dizer: são eles que me dão minha água, porque a água é a vida, o pão é a vida. São eles que dão o meu sustento, são eles que dão o meu linho, são eles que dão o meu óleo. E aí no verso de número 6 ele diz: porquanto eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei o muro contra ela, para
iriam chamar de marido, mas quando percebesse que esses ídolos não poderiam cumprir o pacto de salvação eterna, ela voltaria para o Deus de Israel. Porque o único que pode dar sustento e vida eterna é Cristo Jesus. Por isso que as pessoas voltam, batem cabeça, botam cabeça, que quando elas percebem que só Jesus pode salvar, elas voltam para a igreja. Então, começaram a adorar os ídolos, começaram a buscar os ídolos, disseram que os ídolos iriam sustentar a elas, ao povo, e o povo começou a dizer que os demônios eram seus próprios maridos. Qual é o papel da esposa? Respeitai vossos maridos, vosso marido. Aí o povo de Israel deixou de respeitar a parte que cabia no pacto, de adorar a Deus em espírito e verdade, para dar ouvidos a ensino de demônios e começar a cultuar. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: fulano é meu guerreiro, fulano é minha padroeira. É isso que o povo faz. Era o que o povo estava dizendo. Começou a dizer que o seu sustento, a sua vida, a âncora para a sua alma eram os demônios. E começaram a chamar os demônios de meu marido. Porque do marido que vinha o sustento, a provisão. No verso de número 16, vamos adiantar. Diz assim, olha, em Oséias 2,16: naquele dia, ou seja, no dia que Deus prometeu, no dia que Deus fez o pacto, um dia haveria de chegar, um dia, diz assim, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não chamará meu Baal. Então havia uma promessa, um pacto que Deus fez aqui através do profeta Isaías, Oséias, que chegaria um dia, irmã Lourdes, que o povo que estava adulterando, o povo que ia aos montes, porque eles adoravam os demônios nos montes, seus Baais e Baalins, e chamava de meu marido. Deus estava dizendo que iria chegar um dia que ele se apresentaria ao povo e o povo não chamaria mais os demônios de meu marido. Ele ia chamar a Deus, a Jesus de meu marido. Da tua boca tirarei o nome dos Baalins e não mais se lembrará destes nomes. Naquele dia, ou seja, olha o pacto, olha a promessa, farei favor dela, aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. Tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Chegará o dia que o povo iria reconhecer que Deus é o seu marido e o povo iria descansar em segurança. E aí no verso 19 ele diz: desposar-te-ei. Desposar-te-á é casar. Vou me casar com esse povo. Eu serei o marido desse povo. E ele diz: casarei contigo para sempre. Despojar-te-ei comigo em justiça. Casarei contigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Ou seja, chegará o dia que eu irei casar contigo. Você não chamará mais Baal de meu marido. Eu vou casar contigo, eu vou te dar misericórdia, eu vou te dar benignidade, eu vou prover todas as tuas necessidades, eu vou fazer infinitamente mais para todo sempre. E aí no verso de número 20, ele diz assim: despojar-te-ei, casarei contigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Um dia que Deus iria casar e esse povo iria conhecer o seu marido, que ele ia dar a vida eterna. E aí ele diz que as coisas iriam produzir, compadecer-me-ei da desfavorecida, um povo que não é meu povo, mas tu serás o meu povo, diz o Deus de Israel. Então,
nós temos que entender quando se cumpriu esse pacto. Quando esse povo conheceu o seu verdadeiro marido. Quando foi feito este pacto, quando foi feita essa aliança. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Abra em João, capítulo de número 4, verso de número 1 em diante. Vamos lá que nós temos pelo menos mais 50 minutos. Diz assim em João, capítulo de número 4, verso de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, ou seja, o marido, fazia e batizava mais discípulos do que João, ser bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. João 4:4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, próximo, por volta da hora sexta. João, capítulo de número 4, verso de número 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Ora, quem tinha que dar água para a mulher é o marido, é o homem. Não a mulher dar água, porque quem tinha que trazer a provisão, quem tinha que cavar o poço, quem tinha que cavar a cisterna, era o homem. Não cabia isto à função da mulher. Então o Senhor Jesus vem e começa a trazer um contraditório na mente daquela mulher. Dá-me água. Ué, quem tem que pegar é você. Não sou eu, você é homem. Você que tem que trazer a provisão para mim. Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se dão como os samaritanos. Como tu, que tinha que prover, é judeu, eu sou samaritana, tu vem ainda pedir para mim? Olha que diálogo interessante. Olha que conflito que teve na cabeça dos discípulos de Jesus quando voltaram e viu Jesus conversando com a mulher. Olha que interessante. E aí, se você voltar lá em Oséias, diz: naquele dia, diz o Senhor, vocês me conhecerão e eu serei o seu verdadeiro marido. Olha, disse o Senhor Jesus aqui em João 10, João 4:10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. O que o povo lá atrás fazia? Eu vou com meus amantes, mas os meus amantes não podem me dar a vida eterna, os meus amantes não podem me dar a água da vida, os meus amantes, então eu voltarei para o Deus de Israel, eu o conhecerei. Essa é a parte do meu pacto, é reconhecer, é confessar. E aí Jesus começa a dizer: olha, se tu soubesse com quem tu está falando, eu sou o mesmo que fiz a promessa lá em Oséias, que eu disse que chegarei o dia que eu te sustentaria. Veja o que está escrito no verso de número 11. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo? Aonde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó? És porventura maior do que Jacó? Não tendo a quem jurar acima dele mesmo, não tendo ninguém, nenhum homem sendo maior do que ele se interpôs com o juramento. Ele, o
marido desceu do céu para suprir todas as nossas necessidades. Tu és maior do que Jacó? Nosso pai, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, e bem assim os filhos e os seus gados, afirmou Jesus, que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, vocês vão ficar correndo, procurando sustento com os seus ídolos, com os seus barrais, com as suas religiões, com as coisas, mas vocês continuarão a ter sede. Por isso que vocês sempre vão ficar fazendo novena, campanha, botando na encruzilhada, porque vocês sempre terão sede. Nunca se acharão com o coração diante de Deus confortados, se sentindo amados, abençoados, protegidos, guardados e salvos. Vocês sempre continuarão fazendo as mesmas coisas, porque vocês não entendem quem é o verdadeiro marido e sustenta vocês. Aquele, porém, que beber dessa água, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irei atrás dos meus amantes, irei atrás dos meus maridos, mas como os meus maridos, os meus amantes, não podem me dar a vida eterna, voltarei para o Deus de Israel. E o Deus de Israel vem e diz para a mulher: da água que eu te der, tu nunca mais terás sede, porque eu sou teu marido, eu sou o teu pastor, eu sou o teu provedor, eu sou o único que pode dar a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede e nem precise vir aqui buscar. Disse Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. O que Jesus estava dizendo era o que estava se cumprindo de Oséias. Tu quer ter vida eterna? Vai pedir teu ídolo. Vai pedir aquele que tu adora e que diz que te sustenta. Vai chamar ele, vai se apoiar nele, vai pedir a ele. Jesus não estava falando de homem, Jesus não era coviteiro, Jesus não estava expondo a mulher com a sua vida de prostituição carnal. Jesus está falando de preceitos espirituais, da promessa que ele disse que viria o verdadeiro marido. Quando a mulher pediu a vida eterna, a água de jorrar, Jesus falou: vai pedir o teu ídolo, vai pedir o teu Baal, vai pedir o teu marido. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tendo marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste bem, com verdade. Jesus estava dizendo: esse demônio, este ídolo, essa religião, que você já teve 5, e o que você tem agora não pode te salvar. Não é o teu marido, porque o teu marido vem de Israel, o teu marido vem daquele que prometeu, o teu marido vem descendo do céu, aquele que vai trazer o pão, aquele que vai trazer o vinho, aquele que vai trazer a verdadeira vida, a verdadeira água. Nossos pais, aí a mulher entende do que Jesus estava falando, e a mulher entra em concordância e diz: nossos pais adoravam neste monte, ou seja, os nossos maridos, os nossos ídolos, os nossos baalaíns. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar, ou seja, nós íamos nos montes, nos baalaíns, nos nossos maridos, mas vocês dizem que o Deus, o marido verdadeiro, vem de Judá, vem de Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora. O que nós lemos em Oséias? Que chegaria o dia. Naquele dia, diz o Senhor, tu não chamarás Baal teu marido, mas chamará o Deus de Abraão, Isaque e Jacó de meu marido. Disse-lhe
crê-me que vem, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai? Vós adorais o que não conheceis, ou seja, vocês têm os seus ídolos, têm as suas religiões, têm os seus maridos que você não conhece. Por isso que Oséias disse que quando chegaria o dia, ela conheceria o seu marido. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, o marido vem dos judeus, o supridor, o que trará o sustento. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, a verdadeira esposa que respeita o marido, adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Preste atenção no que está escrito no verso 25. Preste atenção no que está escrito. Geralmente nós damos muita ênfase no verso 23 e 24, mas não percebemos o que está escrito no verso 25. Olha o que a mulher disse. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, ou seja, o marido. Eu sei que virá o que vai nos dar a provisão, que vai nos dar a salvação. Eu sei porque tem uma profecia, que viria um dia que o Messias iria vir, que o povo, vamos voltar lá em Oséias, só para que você entenda rapidamente, eu leio aqui para você, Oséias 2,16, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Naquele dia, chegaria um dia que o povo que adorava os seus ídolos nos montes e chamava de marido, chegaria um dia que o verdadeiro marido viria e ela não chamaria mais Baal de marido, ela não pediria mais nada aos demônios, o Messias, o verdadeiro marido, iria suprir todas as suas necessidades. E aí no verso de número 25, ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o marido, o salvador, o provedor, aquele que eu tenho que respeitar, aquele que eu tenho que amar, aquele que eu tenho que adorar em espírito e verdade, de todo o coração, aquele que eu tenho que viver para ele, porque dele são todas as coisas. Eu sei que o verdadeiro marido é chamado Cristo, é chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo, eu que vim para casar contigo, eu que vim para te despojar com fidelidade, com misericórdia, com amor, para todo sempre. A promessa está cumprida, e não tendo a quem jurar, eu vim como teu próprio marido. Sou eu que falo contigo, mulher. Esta mulher não tinha nada para oferecer a Jesus, mas o que Jesus tinha para oferecer para ela, nenhuma entidade, nenhum ídolo poderia fazer. Ela disse, eu sei que o meu marido vai vir, e o meu marido vai me salvar, o meu marido vai me dar a vida eterna, o nome dele é Cristo. Eu sei que ele vai vir, eu sei que ele vive, eu sei que ele cumpre a promessa, porque se ele faz uma promessa, ele cumpre. Se ele determina uma aliança, um pacto, ele cumpre. Um dia ele vai vir. E Jesus disse, sou eu que falo contigo, mulher. Naquele dia não chamará mais Baal de meu marido,
mas chamará o Senhor de meu marido. Glória a Deus. O fantástico nessa história, pastor Andrade, que a mulher não tinha nada para ofertar a Jesus. E Jesus se apresenta a ela dizendo: eu sou o supridor da tua vida. Em um pacto da graça de Deus, a nossa parte que cabe é só respeitar, só reconhecer que nós temos um verdadeiro marido, que se ele cumpriu, se ele prometeu, ele cumpre. Ele disse que estaria conosco todos os dias, ele disse que iria nos sustentar, ele disse que ia nos buscar, ele disse que faria todas as coisas, ele disse que o diabo não iria nos tocar, e ele cumpre, porque ele é maior do que Jacó, ele é maior do que eu, ele é maior do que você, ele é maior do que tudo, ele tem todo o poder. E aí eu quero finalizar com a nossa parte do pacto. Reconhecemos a parte de Deus no pacto. Vamos fechar aqui com a nossa parte do pacto. Salmo de número 16, 116. Salmo de número 116, verso de número 12 e 13. Salmo de número 116, verso de número 12 e 13. Que darei ao meu marido, ao meu Senhor, por ter casado comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, por sua aliança, pela sua cruz. Tomarei o cálice da salvação. Ou seja, tomarei para mim esta misericórdia. Viverei no seu reino, tomarei para mim esses benefícios. Tomarei para mim. Eu sei que o Cristo, quando vir, Ele fará todas as coisas. Tomar o cálice da salvação é viver pela graça de Deus, é depender do verdadeiro marido. Glória a Deus. A minha parte é descansar no Senhor. A nossa parte desse pacto é entregar o caminho. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do meu marido, o Cristo, o Senhor, o Deus da glória. Assim seja, assim diz o Senhor.